nessa noite, digam amém. Você crê que Ele está aqui? É Ele que faz todas as coisas valerem a pena. É por causa dEle que tudo tem sido derramado sobre seus filhos, que todas as coisas têm sido vencidas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu queria pedir para a pessoa que está lá em cima, por favor, coloca o texto para mim, Isaías 43. Nós vamos ler o 43:13, o 44:6 e o 45:12. Tá? Deixa preparadinho aí. Mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria, irmãos, de aqui declarar sobre esse profeta tão apegado ao Senhor, tão achegado a Deus, tão íntimo de Deus. Ele era um homem que tinha um segredo. O profeta Isaías, ele sempre destacava a soberania de Deus. Esse é um caminho, irmãos, que nós devemos aprender. Todas as vezes que nos dirigimos, nos apresentamos a Deus, primeiro glorificamos o nome dEle. Primeiro o exaltamos. Porque é para isso que nós fomos feitos, para adorá-lo. E reconhecendo, irmãos, como Isaías nos dá grandes exemplos aqui nos seus textos, que foram textos profundos e tão poderosos, ele sempre traz textos que são conectados. Não existe textos aleatórios. Não existem desconexões. Existem momentos que ele está vivendo e pela sua intimidade tão profunda com o Senhor, ele tem um perfeito discernimento do que está acontecendo ao seu lado. Eu queria, irmãos, ministrar isso na sua vida nessa noite. Profetizar isso sobre você. Que o Senhor te dê compreensão do que está acontecendo ao seu redor. Vou dar mais uma chance para você que não recebeu essa palavra. Aquilo que estiver ao seu redor, você vai perceber antes que todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus está ao seu lado. Porque a palavra dEle tem modificado e transformado a sua vida e o seu coração. E por isso, irmãos, nós temos que ser diferentes. Tem que haver algo em nós que chama a atenção das pessoas a ponto de perceberem, ou melhor dizendo, de questionarem qual é o segredo e qual é o caminho que nós estamos seguindo. Então Isaías, irmãos, ele ressalta sempre uma mensagem verdadeira na sua essência, porque ele está vivendo aqueles momentos. Às vezes a Bíblia, como ela não foi escrita em ordem cronológica, às vezes alguns personagens estão em uns livros, em outros livros, mas eles são contemporâneos. A exemplo, depois nós vamos falar do rei Ezequias, que era meio parente do profeta Isaías. Então, no meio dos escritos de Isaías, vemos muitas profecias, muita história do povo de Deus, e às vezes vamos ler lá em crônicas a respeito de um rei ou tal rei, e não sabemos que aqueles estavam vivendo no mesmo ponto, no mesmo tempo, passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas. Mas uma coisa, irmãos, que eu queria dizer para vocês, muito clara no meu coração: sempre haverá um profeta disponível para falar da parte de Deus para a sua vida. Às vezes, irmãos, as pessoas, elas confundem profeta com adivinhador de futuro. Sabe assim, aquela eis que te digo, é isso, isso, isso. Eu sempre falo, irmãos, para as pessoas, para os discípulos, para os alunos, para as pessoas que me acompanham, que quando o profeta é usado para falar com você, é porque Deus já está gritando. Ele já soprou no seu ouvido, já falou no seu coração, já usou até uma criança, você não entendeu. Aí então ele vem e desenha. Então, meus irmãos, a intimidade que temos com Deus, a dedicação de horas, de momentos preciosos na presença dEle, é que vão fazer com que essa sensibilidade aflore.
A palavra, irmãos, pregada, a palavra profetizada desse altar, ela é bênção e ela flui sobre a vida da igreja, mas a relação pessoal e estreita com Deus é a coisa mais importante que tem. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. Havia antes um sacerdote que tinha que falar da parte dos homens para Deus, e naquele tempo os homens eram dependentes. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Quantas horas, quanto tempo você tem dedicado? Talvez os primeiros minutos do seu dia, lá no momento em que você está lendo a palavra de Deus, que você está procurando um texto bíblico, uma resposta para as suas demandas, né? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então, irmãos, Isaías, ele tinha um grande segredo. O segredo é que ele glorificava a Deus nas situações. Há alguns momentos, irmãos, em que Deus quer nos ensinar algumas verdades, e Ele precisa criar em volta de nós um cenário. Ele dá indicações. Ele vai colocando pessoas no seu caminho. Ele vai colocando situações, né? Em se falar de demandas, como nós estamos nessa campanha, né? A demanda é uma coisa que está muito mais ligada à necessidade do que ao desejo. Quem entendeu isso, diga amém. Às vezes, irmãos, vou contar uma história para vocês. Às vezes a gente faz birra com Deus. Ele não está aqui, eu posso falar hoje, né? Meu filho, ele tinha uns 4 aninhos, mais ou menos. Nós fomos do mercado. Aquele mico básico que todo pai e mãe sempre pagaram, né? Na frente dos outros na rua. Ele pediu para comprar não sei o quê. E eu falei não. E aí, pastor, ele ficou rodopiando no chão assim, sabe? Fazendo parafuso no chão e chorando e gritando. Eu peguei na mãozinha dele assim, irmãos. Eu dei-lhe um tapão assim lá nas regiões glúteas, que acho que a minha digital deve estar até hoje lá. Eu levantei ele assim, minha esposa regalou o olho para mim, ficou preocupada, né? Que vão pensar de mim? Né? Se alguém reclamasse, eu entregar, pode levar para você, né? Daí você vai conhecer direitinho. Então, irmãos, ele parou de chorar na hora. Ficou sério, engoliu o choro e nunca mais fez isso. Será que a gente faz isso com Deus também ou não? Esperneia, chora, grita, quer fazer birra? Irmãos, Deus nos livre de levar uma palmada dessa de Deus, porque aquela doeu a minha mão. Agora você imagina, irmãos, Deus brabo com a gente. Às vezes, irmãos, nós queremos colocar as coisas egoístas do nosso coração diante das necessidades do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, Deus não tem dificuldade nenhuma em investir milhares de dólares, se for preciso, para que se cumpram os seus propósitos aqui na terra. E se Ele tiver que colocar isso na sua mão, Ele colocará. Sabe por quê, irmãos? Eu fico abismado com uma das orações, né, no Salmo de Davi, que ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração e olha a minha integridade que tenho vivido diante de Ti. Irmãos, vamos falar a verdade? O camarada fazer uma oração dessa para Deus, tem que estar ali, né? Firme mesmo. Né? Porque senão Deus podia só soprar e fulminar o cara. Ele olha, irmãos, para Deus, ele se apresenta a Deus e fala assim: olha aqui, Senhor, no meu coração. Vê se eu não sou justo. Vê se eu não tenho sido íntegro diante de Ti. Irmãos, muitas vezes, né, os nossos desejos e as coisas que queremos, né, como nós falamos, demandas têm a ver mais com necessidade do que com desejos. Hoje, irmãos, eu já estou com o meu carro, já está estragado, já faz uns 30 dias. Bom, tudo que é de Deus é meu. Tudo que é meu é de Deus, né? Porque eu sou dele. Nós vamos ler o versículo aqui. Então eu disse para Deus hoje cedo: Senhor, o seu carro está estragado. O senhor tem que dar um jeito. Porque eu não tenho condições, então o Senhor vai ter que me ajudar. Né? Então vamos ler aqui o versículo para fazer mais sentido para vocês. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, essa é uma palavra viva.
Ela está viva, ela está fervilhando aqui hoje. Eu sinto, irmãos, a presença de Deus, Deus dizendo assim para você, olha, se eu decidir, não tem para ninguém. Se eu quero te dar, eu te dou, não tem. Eu não preciso perguntar para ninguém, eu sou soberano. Eu posso fazer qualquer coisa. Olha só o que diz o 44:6. Vamos lá. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Isaías 45:12. Escute, eu fiz a terra, eu criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam-se sobre os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Ele está falando aqui das estrelas, do firmamento. O livro de Jó diz que o Senhor conhece as estrelas pelo seu nome. Aqui Isaías, ele manifesta, irmãos, ele sempre enfatiza a soberania de Deus, o poder das suas obras maravilhosas, a forma dele perceber a ação de Deus é que faz uma grande diferença na sua vida. A maneira com que ele percebe como Deus está agindo. Irmãos, nós precisamos aprender a ter discernimento. A palavra discernimento, ela vem de cerne. O cerne de uma árvore, o caule, é a coisa que menos parece importante, mas é dali que vem tudo. É por ali que passa, é por ali que divide tudo. Então, discernimento é pegar e entender a essência daquilo que está acontecendo. Irmãos, nós estamos tão despercebidos das coisas. Coisas ao nosso redor estão acontecendo. Deus está tentando traçar e desenhar um cenário ao nosso redor para nos explicar coisas que nós precisamos saber. Buscai a mim e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu tenho, irmãos, orado muito a Deus para que o meu coração esteja voltado para Deus, para que eu possa compreender o que Ele quer. Porque aquilo que Ele quer, irmãos, é soberano, é poderoso. Aquilo que Ele quer tem um propósito. Aquilo que eu quero, muitas vezes, serve só para mim, para abençoar a mim mesmo. Às vezes, coisas que eu desejo, mas não estou nem preparado para ter isso. O texto lá do capítulo 6 de Isaías, olhe como Isaías tem uma profundidade, irmãos, ao falar com Deus. Viu o Senhor assentado num magnífico e sublime trono, e a barra das suas vestes enchia, aleluia, enchia o templo, enchia aquele lugar. Irmãos, imagine o que esse homem estava sentindo. É claro que isso aqui é uma experiência espiritual, de um nível de pessoas que tem profundidade, que tem proximidade com Deus. Agora, uma pessoa que fala isso, irmãos, você não vai ver muitos textos de Isaías, não vai demorar muito para ele falar bem de Deus. Não vai demorar muito para ele glorificar a Deus. Ele está sempre buscando uma posição, uma situação, para que as circunstâncias ao seu redor estejam conectadas com aquilo que Deus quer fazer. Às vezes, vou explicar para você, às vezes existem coisas, irmãos, que nós vivemos, que estão ao nosso redor, Me lembro aqui do texto que a pastora citou, para a gente não murmurar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Muitas vezes, irmãos, nós somos reprovados quando murmuramos. Às vezes você não precisa nem falar, você murmurou em espírito. Você ficou fervilhando na sua cabeça, reclamando. Eu quero dizer para você essa noite que há muitas circunstâncias que vieram para te enrijecer, para te ajudar a crescer, para te dar sabedoria, para que o seu discernimento aumente, para que você compreenda o que está acontecendo. A carta de 1 João, o apóstolo João, ele fala assim: filhinhos, provai e vede se os espíritos procedem de Deus. Ele está falando de discernimento. Ele está falando de inteligência espiritual. Ele está falando de pessoas maduras, irmãos. Nós nunca vimos
em tempos como hoje, pessoas tão imaturas, pessoas que não suportam nada, pessoas que reclamam por quase nada. A gente às vezes precisa, irmãos, provar de algumas situações que Deus permite, né, em duas coisas que regem a nossa vida. Uma delas é a vontade de Deus e a outra é a permissão de Deus. E diante de todas elas, irmãos, nós estamos seguros, porque Ele diz, através do profeta Isaías: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não tenha medo. Irmãos, sempre que eu estou meio desesperado com alguma coisa, eu falo: Senhor, eis aqui o meu medo, pega. Não adianta a gente dizer que não tem medo, irmãos. Isso está em nós, isso é inerente do ser humano. Mas agora aquilo que fazemos com esse sentimento, pode nos trazer, irmãos, um desvio da reta. Nós saímos do caminho principal e vivemos à margem. Vivemos fora daquilo que Deus estabeleceu. Né? Então Isaías sempre tornou Deus maior do que tudo. Olha só um exemplo. Se a minha ansiedade é maior do que o meu Deus, eu vou continuar ansioso. Se a minha dificuldade financeira é maior do que o meu Deus, eu vou continuar sem dinheiro. Se tudo que estiver na minha frente for maior do que o meu Deus, irmãos, o tamanho que Deus tem na minha vida, né, a fé que eu manifesto, é que torna Deus do tamanho que Ele é para mim. Se eu estiver murmurando e reclamando de todas as coisas, isso certamente não vai me levar aonde Deus quer que eu chegue. Ele é Rafá, Jireh, sim. Ele é o Deus curador, o Deus provedor, o Deus que está à frente de todas as coisas que você precisa. Então, irmãos, descansar em Deus não é querer tomar a frente das coisas, né? Esse relacionamento de fé é uma coisa que vem da parte de Deus. Isaías 43, verso 1, vamos ler aqui o texto. Eu estou lendo aqui na NVI, tá? Se puder colocar junto aí. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Então é Deus que é meu ou eu que sou dele? Segundo esse texto de Isaías, ele está falando que eu sou dele. Então Ele me criou, Ele me chamou e eu sou dele. Quando eu digo que Ele é meu, eu estou fora do contexto desse texto aqui. Ele não é meu, mas eu é que sou dele, conforme aqui está esse texto. A minha vida está nas mãos de Deus. Lembra daquela canção antiga, irmãos? A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Quem lembra? Só quem tem mais de 50, eu acho. Só os irmãos velhinhos ergueram a mão. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está no meu Senhor. Amém? A tua fé está no Senhor? Então nenhum problema pode te desanimar, porque Ele está caminhando à sua frente. Ele está te carregando no colo, se for necessário. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que lugar nós temos nessa relação. Ele é o meu dono. Não fostes vós que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele me escolheu, Ele te escolheu. Vale um glória a Deus isso ou não? Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te deu habilidades, Ele te deu condições. Irmãos, há muitas coisas que eu sonho, que eu desejo, que o pastor Norton sempre fala, que vai ter que sair calo da minha mão, porque sou eu que vou ter que fazer, sou eu que vou ter que conquistar. As coisas que demandam dentro daquele caminho que eu estou seguindo, que são para benefício do reino de Deus, dentro dos planos e propósitos de Deus, isso vai chegar na sua mão. Não faltarão recursos, não faltará força, não faltará saúde para isso. Deus está potencializando tudo aquilo que Ele te deu, porque isso não será em vão, há um propósito. Por isso que às vezes, irmãos, quando eu manifesto as minhas orações diante de Deus, eu não devo perguntar por que Deus, e sim para que Deus. Quem entendeu a diferença?
Eu preciso entender, irmãos de Deus, qual é o propósito para a minha vida, porque quando nós nos alinhamos com esses propósitos, nós temos sucesso em tudo aquilo que fizemos. A palavra que ouvimos aqui no domingo, Josué, irmãos, Deus falou assim, olha, aonde a tua planta tocar será teu, não vai ter para ninguém, ninguém vai poder te resistir. Por que ninguém vai poder te resistir? Porque Deus está indo à frente. Um dia, Deus estava bravo com o povo, e ele falou assim, eu vou mandar meu anjo na frente, eu estou por aqui com esse povo. Moisés falou assim, se o senhor não for, não me chama, porque eu não vou. Irmãos, essa palavra, dependendo da interpretação, pode soar meio agressiva, mas Moisés estava dizendo com todo o seu coração, de homem mais manso da terra, dizendo a Deus, Senhor, é o Senhor que faz tudo valer a pena. Se o Senhor não for, não tem motivo para ir, não tem, irmão, carregue a presença de Deus onde você for, busque saber se Deus está contigo, busque saber se Deus está nesse negócio. Às vezes nós tomamos a dianteira de coisas, sofremos as consequências depois, porque simplesmente Deus não disse aquilo, ou Deus não te mandou fazer aquilo, ou Deus não orientou, você não teve uma resposta, você foi por sua conta. Existe, irmãos, na nossa vida um raio de ação, que é aquele raio onde Deus fala, olha, aqui dentro é comigo, se você pisar ali fora, é contigo. Irmãos, nós temos muitas vezes visto as pessoas com experiência, pessoas com uma vivência cristã, passando dos limites que Deus estabeleceu, como se estivesse provocando a Deus. Irmãos, ou nós nos encaixamos dentro dos parâmetros de Deus, né? Então Deus está aqui estabelecendo os parâmetros da relação. Olha só o que diz o 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. O 41:9. Eu os tirei dos confins da terra, e os seus recantos mais distantes os chamei. Disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. O 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Irmãos, o poderoso Criador de todas as coisas disse, eu estou com você. Você recebe essa palavra? Tem como dar errado, irmãos? Só se eu quiser, né? Eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados, constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e te diz, não temas, eu te ajudo. Você percebeu aqui nesse texto quantas vezes Deus disse, estou segurando a sua mão? Você tem sentido isso na sua vida? Você tem sentido Deus andando com você? Você tem sentido o calor dessa mão poderosa te direcionando, te dirigindo? Sabe aquela palavrinha, não por aí não, filho, não vá por aí. Não faça isso. Esse lugar não é para você. Não entre em sociedade com essa pessoa. Irmãos, Deus está falando, Deus está proferindo as suas palavras, Deus está mandando as suas mensagens. Creia que Ele está falando com você, creia que Ele está dirigindo a sua vida, creia que Ele está preocupado com você. Às vezes, irmãos, nos sentimos abandonados e sozinhos. Porque às vezes parece que nada dá certo, parece que as coisas dão errado. Irmãos, Deus tem os seus planos, você vai chegar onde Ele quer que você chegue, se o seu coração é dEle, se Ele é o seu Salvador, o seu cuidador, aquele que zela pela sua vida, você vai andar nesse caminho que Ele estabeleceu para a sua vida. Deus fará toda a sua vontade, e se as nossas causas contribuírem para o seu reino, não haverá recursos a serem poupados. Mas se as razões forem egoístas, eu estou pedindo apenas para mim, então Deus vai falar assim, me convença. Vamos colocar o texto lá, 41:21, não é isso? Vamos ver se é isso.
Eu já perdi aqui, mas deve ser. Coloca lá. Na NVI, irmãos, tem né, o nosso texto base apresente a Deus as suas demandas. É isso aí mesmo, 41, 21. Então aqui o texto está um pouquinho diferente. Olha só o que diz: exponham a sua causa, diz o Senhor. Quer dizer, apresente a Ele. E o que diz ali, irmãos, é tão profundo. Apresente os seus argumentos. Pensa que é só chegar lá e pedir e pronto? Deus está falando para você assim, irmão, você quer isso? Para quê? Qual é o propósito? Aleluia. O que você vai fazer com isso que você está pedindo? Isso me glorifica, porque você é meu. Isso não é para glorificar você, isso é para glorificar a mim, porque toda a honra e toda a glória a mim pertence. Eu sou o único Deus, adiante de mim não há outro. Irmãos, Deus está estabelecendo aqui a sua vontade. Fala assim, quem é que manda nesse negócio? Sou eu ou é você? Irmãos, Isaías é tão esperto. Olha só, meu filho também é esperto. Vou contar mais uma historinha. Uma vez ele queria um tênis bem caro. E eu falei, não, de jeito nenhum, tá louco? Muito caro, cara. Para quê? Isso é desnecessário. Pai, você é um cara tão legal. Então você me dá tudo que eu quero. Não tem outro melhor que você. Os meus amigos estão ferrados, mas eu estou bem porque você é legal. Puxa, irmãos, isso não é forçar a barra? Sabe o que aconteceu? Comprei parcelado, mas comprei. Irmãos, você tem que ser esperto, você tem que fazer assim com Deus, irmãos. É claro que Deus é mais esperto que nós, né? Mas Ele sonda o seu coração. Apresente a Ele o que você quer. E apresente as suas causas. Exponha seus argumentos. Eu já vou encerrar, meu tempo está terminando. O rei Ezequias estava sendo afrontado pelo rei da Síria, Senaqueribe. Então ele recebe uma carta, os mensageiros, dizendo, você acha que esse teu Deus aí vai te livrar? Toda a história, irmãos, ao redor, estava provando que o rei da Síria estava certo. Então, onde ele passou, ele detonou, matou todo mundo. Conquistou tudo que ele queria. 150 anos antes, ele conquista o reino do norte. Né? O reino de Israel, que a capital era Samaria, as 10 tribos foram conquistadas e espalhadas pela terra. Por esse motivo, Samaria, né, os samaritanos, não eram considerados mais judeus puros, porque haviam se misturado com outros povos, por causa desse evento. Mas ali, irmãos, o rei Ezequias, ele recebe aquela mensagem ruim. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim, sim ou não? E ele, sabe o que ele faz? Olha aqui, eu vou ler o versículo para você. Ele vai... No capítulo 37, no final do 36, fala da história. E aí, no 37:1, quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou na casa do Senhor. Tem gente, irmãos, que quando a coisa está ruim, se afasta. Deixa de vir à igreja. Deixa de ser... Aí, irmãos, que a gente tem que se agarrar do jeito que pode. Aí que a gente tem que buscar. Irmãos, Ezequias falou aqui para o profeta falou assim, mandou consultar o profeta falou assim, não temas, porque os teus inimigos serão derrotados. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra nessa noite. Não temas, os seus inimigos estão caindo por terra. Ezequias falou para Deus, irmãos, a mesma coisa que eu falei do meu carro, pastor. Ezequias falou, estão te afrontando aí, Senhor. Essa carta aqui não é para mim, não. Essa carta está afrontando o Deus vivo. Então tem um cara brigando com o Senhor aí, o Senhor não vai fazer nada? Irmãos, brincadeiras à parte. Como é que eu disse o texto lá? Expõe os seus argumentos. É um bom argumento esse ou não é? Irmãos, ele vai no templo, e ele entra no templo, e ele fala, Senhor, olha aqui a carta que o cara te mandou. Irmãos, entrega para Deus.
as mensagens de afronta, as palavras de afronta, aquilo que vem contra ti para te derrubar, aquilo que vem contra você para te desanimar. Existe um plano e um projeto de Deus para a sua vida que não será frustrado, porque Deus está contigo. Ah, mas vem uma notícia ruim, entrega para Deus. Porque, irmão, se eu sou dele, então tudo que está comigo é dele também. Então, se existe uma necessidade, vamos ficar de pé? Vou orar por você. Se existe uma necessidade, existe uma dependência e algo que você não consegue, para Deus é fácil. Ele pode te dar isso agora. Ele pode resolver o seu problema agora. Você entendeu isso? Você recebe isso? Você pode receber aquilo que você busca agora. Apresente, coloque a sua mão assim, estica a sua mão direita para frente assim, ó, como vamos profetizar. Imagine que você está com algo mostrando para Deus assim agora. Tenha fé, irmão, tenha fé. Coloque no seu coração, Deus está aqui, ó. Você consegue apresentar argumentos aí? Senhor, é para a tua glória. Senhor, eu quero, porque eu vou te louvar. Senhor, o meu carro precisa ser arrumado, Senhor, porque eu dou carona para os irmãos, vem para a igreja. Aleluia. Esse é um motivo, irmãos. Esse é um argumento. Deus vai agir, porque o Senhor está contigo. A sua mão está sobre ti. Querido Deus, eu sinto a tua glória e o teu poder neste lugar. E eu sei que o Senhor está segurando na mão de pessoas aqui nessa noite, que estavam desanimadas, Senhor, tentando caminhar, sentindo-se sem forças, esgotados, infelizes, achando que estão sozinhos. Mas eu declaro sobre esta vida agora a cura do Senhor sobre o seu coração, sobre suas emoções. A sua vida está sendo restaurada, reestruturada, criada agora, Senhor, no colo do Senhor, se for preciso. Eis aqui, Senhor, o nosso argumento. Nós somos teus, Senhor. Nós somos do teu reino. Nós pregamos a tua palavra. Nós não somos egoístas. Nós desejamos que o próximo seja alcançado, que almas sejam ganhas para o teu reino. E tudo aquilo que o Senhor desejar colocar nas nossas mãos, coloca, Senhor, porque tu tens poder para fazer. Mas não deixa que nada disso venha nos corromper. Não deixa que nada disso venha nos afastar de ti. Porque tua glória, tua é a honra, todo louvor seja a ti, todo poder seja para ti, toda graça, Senhor, seja derramada sobre nós, pela tua misericórdia. Nós não somos merecedores, mas nós declaramos que é um privilégio, Senhor, sermos propriedade exclusiva do Senhor. E assim declaramos, Deus, a tua bênção e a tua graça sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos.